Olá pessoal do canal, vamos iniciar mais um vídeo sobre a Palavra de Deus para a nossa edificação das nossas vidas. Vai dar? Que está escrito em São João, capítulo 11 e o verso 1. Confere. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna para lá? Jesus respondendo: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme. Uma voz despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e o folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dímido, com discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse ele: Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, que crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, chamou-se em segredo a Maria, sua irmã, e dizendo: o mestre está aqui, chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se, logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara
Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantaram e saíram, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando, os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disse, pois, os judeus: vedes como amava? E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movido-se outra vez muito em espírito, mesmo foi ao sepulcro. Era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se crer verá a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça eu te dou por me haver ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidões que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto em volta de um lenço. E disse-lhe Jesus: desligai e deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinha visto que Jesus fizeram, creram nele. Meus amados irmãos, povo de Deus, esta palavra é muito profunda mesmo. Eu li toda ela assim lendo, porque a palavra de Deus, nós temos que ler e guardar. Ela é um estudo muito profundo. Tem várias traduções da mensagem desta palavra de Deus. Mas eu quero dizer aqui em nome de Jesus, que esse era amigo. Eles eram Marta e Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Eles sempre estavam juntos, amigo. E Jesus tinha uma intimidade com eles, amava eles profundamente, né? Que Lázaro ficou doente. E eles mandaram avisar: teu amigo está enfermo. Como é bom nós amar a Deus, como é bom nós honrar a Deus. Na hora mais difícil de Marta e Maria ali, apesar que não estavam crendo muito, porque quando mandaram o aviso para Jesus, eles queriam que estivesse lá logo, para não deixar morrer quando estava enfermo. Mas o dono da vida, dono da ciência, estava sabendo, estava com tudo, ele tinha o poder nas suas mãos, e ele não se perturbou, ele ficou lá. E ali ficaram perturbados, porque os dias foram passando, e as horas, e o Jesus não chegava para ressuscitar a Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Veja só, que ele mesmo dizendo, e os seus discípulos não acreditavam. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, a Lázaro. Jesus amava. Ele estava pensando, por que o Senhor Jesus tinha demorado para abençoar a Lázaro?
Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele ficou 2 dias, né? Depois disso, ele disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Ao falar para os discípulos para a Judéia, os discípulos ali sempre têm aquele ponto negativo. Diz, olha, Senhor, tu vai voltar para lá, este procura tirar a tua vida. Meu irmão, minha irmã, não temas na face da terra por levar a mensagem do Senhor, por se preocupar com o que Deus vai fazer, o que não vai. Ele sabe, Ele é dono da vida, é dono da ciência, Ele tem o controle nas mãos para realizar grande obra. Coisa extraordinária, aleluia. E Marta e Maria, aquele povo judeu ali precisa ver. Sabia que Jesus curava, sabia que curava o cego, fazia coisa extraordinária, mas precisava ser abalado aquele lugar. Pela morte de Lázaro, eles pensavam, e agora? Parece que tudo tinha terminado. Meu irmão, minha irmã, nada terminou ainda. Quanto há vida, há esperança. Não perca a esperança, Jesus é a esperança, dono da vida, dono da ciência. Pode tudo falhar nesta terra, mas Jesus não, Ele sabe o que fazer, porque Ele é dono da vida e dono do ar, e tem o controle nas suas mãos. Mas andava de noite, aí eles disseram assim, vamos. Quando andava de dia, tinha a luz do dia, de noite era escuro, né? E os discípulos ali estavam bastante perturbados, queriam ficar no lugar onde estavam, não queriam voltar. E assim falou depois disso, Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Olha só, nosso amigo dorme. Dormia um sono espiritual e os discípulos pensavam que estava dormindo, até que Jesus declarou mesmo que ele tinha morrido. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, dorme, estará salvo? Até isso eles estavam duvidando sobre a salvação de Lázaro. Porque está dormindo, será salvo? Porque Jesus não estava lá. Que dúvida estavam os discípulos, né? Mas Jesus dizia isto na sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe, claramente, Lázaro está morto. E ele disse, eu folgo porque não estava lá, para ser glorificado o nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado no meio daquelas multidões. Folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, vamos ter com ele. Depois, olha, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Veja só, o Dídimo, o Tomé, sempre com medo da morte, sempre com medo de morrer, porque ele sempre estava na frente, com medo disso aí, junto com Jesus do lado. Meu irmão, igreja, não tenha medo da morte. Jesus é dono da vida, da ciência, tem o controle da morte e a vida na mão. E ele ali não era para estar temendo. Não era para estar tremendo para voltar com o Senhor, dono da vida e da ciência ali. E eles estavam conversando entre eles ali, porque iam morrer junto com Jesus. E chegando, pois, Jesus achou que já havia de 4 dias que estava na sepultura. 4 dias na sepultura. Um ponto de interrogação, meu irmão. 4 dias, 4 noites na sepultura. Parou o sangue, parou a carne, parou tudo. Vê que coisa extraordinária, o dono da vida, que nos dá vida, dá carne nova, osso novo, pulmão novo, vida nova, Ele dá tudo para nós. Ele é o maior operador da ciência. Ele é o maior controle da vida e da ciência. Aleluia! Ele que tem o poder nas suas mãos. É Ele que cura. É Ele que dá carne nova, osso novo, pulmão novo, reino novo. Já pensou? Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Já chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus
ido a consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Saiu aquele povo para consolar, vamos consolar ela, porque agora não tem mais jeito, ele já está enterrado, ele agora tem só um consolo humano. Meu irmão, minha irmã, consolo humano no mundo não consola ninguém. Eles falam de boca para baixo, para fora, e por dentro não tem vida, porque a vida não está neles, não está no mundo. Eles não tinham vida, foram lá para consolar ela, para ver ali, e não podiam fazer nada. Quem sabe você está chorando há muito tempo, quem sabe você está sofrendo muito tempo, quem sabe você está com uma dor muito tempo, quem sabe tu tem uma doença há muito tempo, e o médico está só te tratando com um pouquinho, para aliviar a tua dor, mas tu já tomou uma decisão, tu já entregou a tua vida para Jesus, tu diz que tu ser uma testemunha do Senhor, que a vida pertence a Ele, que Ele seja glorificado a vida de Jesus na nossa vida, e que Ele possa brilhar na nossa vida, Ele que possa brilhar com espelho na nossa vida. É Ele que é a ciência, Ele tem o poder nas suas mãos para realizar essa obra maravilhosa. Aleluia. Para o mundo nós cheiramos mal, para o mundo, diz o apóstolo Paulo, nós temos escolha de todos. Se vamos caminhando a ovelha ao matador. Assim o mundo que nós temos vivido, o mundo Deus criou normal, mas o povo que vive no mundo, no catástrofe total, estamos caminhando ao matador desse mundo. Mas Deus é Deus. Quando Deus levanta a mão, olha o que Ele pode fazer. De uma pedra Ele faz ouro, da terra Ele faz pedra. Ele faz tudo, porque Ele criou tudo nas suas mãos. Por que temeis? Por que passar as noites acordada? Por que sofrer? Se o Senhor é dono da ciência e dono da vida. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, e ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, o encontro com ela, com Jesus, dizendo, Jesus, por que tu ficou assim? Por que tu demorou 4 dias? Por que tu não estava aqui para me dar o meu irmão de volta? Por que tu deixou sepultar o meu irmão? Sendo com Jesus do lado, disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Tudo que pedir a Deus, Deus dará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Olha que ele tocou profundamente agora, dizendo para ela que não estava crendo, que ele ia ressuscitar, que ele ia viver. Agora ela responde no verso 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui ela sabia na ressurreição, no dia da vinda do Senhor no globo terrestre, no arrebatamento da igreja e na ressurreição, com a vinda do Senhor, que primeiro os mortos serão ressuscitados e nós vivos seremos arrebatados. Ela estava falando desta área. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem sabe tu está morto espiritualmente, não tem mais fé, não tem mais esperança, está vivendo por viver, está se alegrando com o mundo, está olhando para o mundo, que tanto faz, vai andando, vai se passando os dias, e você está não tem uma esperança nenhuma dentro de você, a tua alma está morta por lá dentro de você. Jesus disse aqui, ainda que esteja morto, viverá, morto na fé. O Senhor quer ressuscitar nós nesses últimos dias da igreja. Deus não é do passado e nem do presente, Ele é eterno, Ele é eterno, Ele é eterno. Ele quer abalar. Quem sabe há muito orgulho. Hoje nós pregamos nas igrejas, pregamos em todo lugar, que Jesus cura e batiza e renova. Mas a palavra parece que passa que é uma agenda. Parece que é uma história. Parece que estamos lendo uma revista.
Muitos ficam de olhos abertos, sem fé, na hora da oração, não querem ouvir a mensagem e não querem unir num amor só para o Senhor ressuscitar, salvar as almas, transformar a vida. Ou está na hora do Senhor, aleluia. Orar por verdadeiros adoradores, verdadeiro missionário, verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus, jovens de Deus nessa última hora. Pode levantar o gigante, levantar quem for, com trombeta, com tudo. O Senhor levanta a mão e cai por terra, porque Ele tem o poder nas suas mãos e tem o controle no planeta Terra. Ainda Ele está controlando, ainda Ele tem o poder nas suas mãos. Por queremos temer, se as leis e todas essas coisas querem nos apertar, e nós temos calado, sentado. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de nós. E sendo a sua palavra, nós mesmos torcemos a palavra porque não cremos. Basta não tirar um tiro, não acrescenta, diz a palavra de Deus em Apocalipse. Mas nós tiramos na fé, não temos fé. Não temos fé. Já estamos tirando aquela, torcendo que as coisas não vão acontecer, a palavra não vai se cumprir. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está vivo com os olhos abertos, Deus te levanta, Deus te levanta, Deus te levanta com autoridade divina. Levanta do leito que está dormindo, levanta do leito que está dormindo em nome de Jesus. E a glória do Senhor resplandecerá na sua vida. Aleluia. Todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Vírgula. Crê tu isto? Tu crê tu isto? Ramão, tu crê isto, Ramão? Que tu está pregando a palavra? Oh, eu creio sim. Deus, que eu aceitei Jesus há quase 40 anos atrás, eu creio com a Bíblia na mão. Oh, sempre falo da palavra e levanto a palavra, que senta do meu lado onde estiver, estou falando de Jesus, que é o poder de Deus, a glória de Deus, aleluia. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, partiu, chamou-se em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, Mestre, está aqui, chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrava. Jesus parou de frente a frente para Marta olhar para ele. Olhava em olhar. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa a consolá-lo, saíram, seguiram, dizendo, vamos ao sepulcro para chorar. Ali, os judeus e o povo viu ela saindo. Bom, agora ela vai para o sepulcro, vai chorar, ela vai se lamentar. E eles saíram junto para chorar junto com ela, com Marta, do sepulcro. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, ela se levantou logo para debater com ele. Por que que tu demora? Por que que se tu estivesse aqui, nós teríamos o irmão ao lado. E agora ele está morto. Agora, como diz, como tu chegou tarde, por que tu chegou aqui? O Senhor nunca chega tarde. O Senhor nunca chega tarde. O Senhor está sempre do lado. Jesus, pois, quando viu, choraram também, chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito, perturbou-se. Jesus viu o judeu chorando junto com ela, se perturbou um pouco ali, e disse, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. O Senhor sabia
mas queria que o povo conversava. O Senhor sabe o teu problema, da tua luta, o Senhor sabe da tua doença, da tua enfermidade, mas tu tem que clamar, tu tem que buscar, nós tem que fazer algo. Nós tem que pedir para o Senhor, Ele não vai despedir vazio. E Jesus chorou, Jesus chorou de íntima compaixão. Disse, pois, judeus, vide como amava, e o povo viram que Jesus chorou, e como amava. E alguns deles disseram, não podia que ele abrisse os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Então eles viram a obra que o Senhor fazia, curava os enfermos, curava os cegos. Eles estavam conversando, o povo judeu, mas este Jesus que abriu os olhos do cego não podia fazer algo para Marta e Maria? Não podia fazer coisas ali? Mas eles não estavam sabendo quem é que estava na frente deles. Jesus, pois, movido de ser outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Olha, já na chegada, ali do túmulo, aquela baita pedra, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha só, impedindo a bênção, impedindo a vitória. Tem aqueles que gostam de ver as pessoas negativas, dizer não dá mais, não faça mais, se passou os dias, não vai dar mais. A própria irmã dizendo para o Senhor, não tocar, que o defunto ia cheirar. O defunto não podia mexer nele. Mas Jesus disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te dei eu dito que se crer ver a glória de Deus? Olha o que Jesus disse para ela, para esse pensamento negativo, eu já te falei, eu já te disse que eu sou a ressurreição e a vida. Disse ele, Jesus, não te hei dito que se crer verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graça te dou por haver ouvido. Eu também sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa das multidões que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Ele falou alto para o povo e as multidões ouvir, que ele poderia já chegar na casa de Marta e dizer assim, Marta e Maria, ficam aí agora, e para a multidão aí que eu vou levantar a mão, vai abrir o túmulo, e o Lázaro vai vir aqui correndo. Ele podia fazer isso. Não, mas o povo tinha que ver quem estava lidando era com Jesus, dono da vida e da ciência passada até no túmulo da porta lá. Ele poderia ter feito isso, porque ele é Deus. Quem contentará com seu Deus? Entrar em contenda, ele é Deus. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto em volta de um lenço. E disse-lhe Jesus, desligai e deixai ir. Veja só, irmão, quem sabe tu ainda não tem aquela visão na obra de Deus. Quem sabe tu não tem aquela visão do poder da palavra. Quem sabe tem alguma faixa ainda te amarrando. Quem sabe tem alguma coisa ligada ainda que tu não desligou. Não desligou do Egito, não desligou desse mundo. Olha, não podemos ser meio a viagem, não, meio termo, a metade de Deus é metade do mundo. Quem sabe tem alguma coisa para cair das nossas vidas. Qual é a faixa que está te amarrando? Qual é a faixa que amarra? O Senhor quer desamarrar, quer te dar a bênção e a vitória em nome de Jesus. E o seu rosto em volta de um lenço. Ou, quem sabe, o medo está envolvendo. O medo está enrolado em nós. O medo está enrolado no mundo. Quem sabe o medo está fazendo nós calar. O medo está fazendo nós fechar a boca, não falar de Jesus mais. Disse-lhe Jesus, desligar e deixar ir. O Senhor vai desligar todas as ataduras, todas as armaduras que estão contrárias. A armadura mais terrível do planeta Terra, se a pessoa não se humilhar, é a inveja.
A inveja, a ganância, gera violência, gera separação, gera contenda. Porque a inveja corrói que nem um câncer, vai roendo devagarzinho, não é de repente, vai entrando um ciúme ali, outro aqui, e quando vê a pessoa está morta espiritualmente e começa a negar a Jesus. Mas o Senhor quer se desligar, e para desligar com a unção e o poder de Deus, e a glória de Deus. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto que Jesus fizeram, creram. Há multidões, ali muitos creram naquela obra extraordinária, naquela obra. Precisa o Senhor encontrar homens e mulheres para o Senhor fazer maravilha nas ruas, nas beterias, na cidade, na praça, no trabalho. Coisa extraordinária Deus tem para realizá-lo. Nós temos que sair do sono, se acordá-lo, porque é a última hora, é a última caminhada. Amanhã pertence a Deus, mas hoje Ele fala conosco, e o poder da sua palavra. Temos que crer na palavra. O povo andava com Jesus, Marta e Maria ali, eles eram amigos, e Lázaro, e ainda não creram. Mas hoje nós temos a unção do poder de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus cuidará de nós. O Espírito de Deus nos dá vitória. Quero ler outra palavra que está em São Marcos, capítulo 5. Olha o verso 21, que diz a palavra de Deus. Lá Deus deu a vitória para aquele povo, deu a vitória, entregou a Lázaro vivo, o homem extraordinário, o homem curado, o homem transformado. Está lá no capítulo 12, quem quer pode ler lá no capítulo 12. Aleluia, obra extraordinária que o Senhor faz. Agora eu vou ler a palavra de Deus que se encontra em São Marcos, capítulo 5, verso 21. Passando Jesus outra vez num barco para outro lado, junto-se, ele amava com grandes multidões, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, pois o nome era Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que sare. E ficou com ele, e seguia uma grande multidão que apertava. O Senhor, caminhando de um lado para o outro, vinha vindo na multidão. Jairo fala com ele, explica: minha filha está moribunda, a minha filha, tu pode dar a vitória, minha filha, de volta. Falando com Jesus e a multidões, conversando com as multidões. E no caminho, naquela passada, e aquela grande multidões ali. E aí diz o verso 25, no meio do intervalo da caminhada, aparece uma pessoa desesperada. O verso 25 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada aproveitando. Isto antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre as multidões, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestimentas, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para as multidões e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidões até aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver que isto fizeram. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe tudo a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal.
Vê, esta mulher não perdeu a oportunidade. 12 anos sofrendo. Gastou tudo. Os seus bens, os seus dinheiro, esgotou tudo. Debilitada. Sem poder quase caminhar. Sem ninguém para alcançar a mão. Ela não correu para ninguém dizer me socorro. Ela colocou no seu coração. Ouviu falar de Jesus, que Jesus era a vida e tinha o poder nas suas mãos. Ela colocou voente a multidões, porque naquela época ela não podia estar no meio das multidões pelo problema da sua doença. E ela colocou, não vou falar com o mestre e com ninguém, vou chegar trabalhando, mas vou chegar. Olha, meu irmão, te levanta em nome de Jesus. Te levanta em nome de Jesus. Jesus é a vida e a ciência. Ela levantou. Porque 12 anos sofrendo. O estado que ela estava. Só o couro e osso. Trabalhando. Ela chega por detrás de Jesus. E a fé foi coisa extraordinária. Tocou nas vestes. Quando ela toca nas vestes, saiu virtude do Senhor. Ela foi curada na hora. E ela ficou quietinha, no meio das multidões. Não podia falar naquela hora. E naquele momento, o Senhor sabia, o Senhor viu. Mas era para manifestar a glória do Senhor e o poder do Senhor. E ela testemunhar. Ele disse, quem me tocou? E a multidão disseram, mestre, a multidão de aperta disse quem me tocou. Não, me tocaram sim, de mim saiu virtude. E ele sabendo que era ela que tinha tocado, mas ela, naquele momento, ela vendo, ela disse, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sair, voltou-se para multidões e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vê que a multidões te aperta, e diz, quem me tocou? E ele em redor para ver quem é que fizeram. Meu irmão, minha irmã, o Senhor espera algo de mim e de você. Não se cale. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe tudo a verdade. Ela tremendo da sua situação ali, mas chegou na presença do mestre e contou para ele. Foi eu que recebi, eu que estava sofrendo, e perante a multidões ouviram ali, né, o que ela tinha recebido. E ele disse para ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Olha que palavra, ela foi curada daquele mal, sofrendo 12 anos. Foi salva naquela hora e foi curada. A sua estrutura, a sua debilidade, o seu sofrimento. Não te acostuma com o sofrimento. Se o Senhor é a ciência e é o médico dos médicos, e a ciência de toda a sabedoria está nele, ele pode realizar uma grande obra e dar a bênção. E ela recebeu a bênção no meio das multidões. Depois de 12 anos sofrendo, ela recebeu. Ela ficou feliz da vida. Que, meu irmão, chega de sofrer. Se tu crer, vai ver a glória de Deus. Se tu crer, tu vai receber. É pela fé que tu vai crer. É pela fé que o Senhor vai operar. Ele ordena os seus anjos a operar. Aleluia! Lá no céu, se os nossos olhos pudessem ver, tem uma sala, um departamento muito grande, para colocar pulmão novo, rim novo, bexiga novo, coração novo na nossa vida. Ele tem a operação divina para nos operar. É Ele que tem essa operação. Eu te pergunto, é para outra hora a mensagem. Mas me lembrei de Elias lá no deserto, lá no meio, lá, que ordenou os corvos de garção, mas é para outra vez. Da onde ele tirou carne, hein? Que pergunta é? Pergunta A. Da onde ele tirou carne? Será que ele não pode operar? Tirar o que não presta na nossa vida? Aquilo que está arruinando a nossa vida? Aquilo que estamos morrendo e o Senhor quer dar vida? O Senhor quer ser glorificado? Quer botar respeito? Aleluia!
para a glória e honra do nome dele. E aí o Senhor continuou, depois dessa cura divina, o Senhor foi andando com as multidões. Creio que ela estava junto também. Jairo estava junto com Jesus no caminho. E o verso 35 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, que disseram, a tua filha está morta, para que enfade mais o mestre. Veja só, os da sinagoga, tem alguns da sinagoga que são negativos, que nunca é crente, que nunca crê, foram correndo e dizendo, não incomoda o mestre, ela já morreu, a filha do Jairo já está morta, para que tu está enfardando o mestre? Para que tu está incomodando o mestre? Ela já está morta. Mas o dono da vida estava ali, o dono da ciência estava ali, que era Jesus Cristo. E Jesus, ouvindo essa palavra, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Olha, ele falou com Jairo. Jairo, não dá ouvido para essas palavras negativas. Não dá ouvido para eles. Crê somente, Jairo. Crê somente, Jairo. Não temas, Jairo. Meu irmão, minha irmã, não temas. Não temas. Não ouça a voz de Satanás. Não ouça a voz. Tem pessoas que transportam a voz de Satanás e vê só voz negativa, só voz ao contrário. E não traz uma bênção, não traz uma vitória, não dá mão para levantar, não dá mão para erguer. Mas Jesus é o dono da vida e da ciência. Não tema, crê somente, Jairo. Ele não permitiu. Quando ele chegou ali, ele não permitiu. Chegou, vendo aquele alvoroço daquele pessoal lá. Ele não permitiu. Deus já estava no seu coração, seu Filho Jesus Cristo, e disse assim, não permitiu que algum seguisse, senão ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Para seguir junto, entrar na casa de Jairo. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e prateavam muito. Jesus viu com seus discípulos ali o alvoroço, chorando, porque a menina estava morta. Aquele alvoroço. E o pessoal ali prateava, um consolando aos outros. E entrando, disse-lhe, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Que palavra, hein? O pai, o Jairo. Na entrada da casa, disse-lhe, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha ali. E agora o verso 40 diz assim, e riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Viu bem que Jesus fez? Muitos não podem levar a carregar pessoas negativas. Em vez de ajudar a levantá-lo, não. Ficaram rindo da próprio amado Salvador. Rindo. Olha quem está falando aí. A menina está morta, está dormindo. Olha aqui, ó. Riram dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina que com ele estava, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando na mão a menina, disse-lhe, Talita, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Viu? Ele tomou pela mão e disse, né? Tomando pela mão a menina, disse-lhe, Talita, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrara-se com grande espanto. E mandou-lhe apressadamente que ninguém soubesse, e disse-lhe, desse de comer. E o dono da vida. Chegaram às fontes negativas e disseram para Jairo,
não incomodar mais, não enfardar o mestre mais. Mas ele perseverou do lado. Persevera, irmão, persevera, irmã. Não olha para o que diz, não escuta, não empresta teus ouvidos para as coisas negativas. Ouça a palavra de Deus, ouça o Espírito de Deus, ouça o que a palavra diz. Porque ele tem o poder nas suas mãos no nome dele. No nome dele vai parar tudo, no nome dele vai parar tudo, no nome dele para tudo, para tudo, no nome dele. Ele tem o poder ainda, o poder é dele, a majestade é dele. Veja nessa trajetória ali, o que o Senhor fez, e o Senhor faz e vai continuar fazendo. Meu irmão, minha irmã, neste momento, eu entrego essa mensagem da palavra de Deus, porque nós precisamos da palavra, alicerçar o nosso altar, o nosso tabernáculo, o apartamento, que apartamento o teu tempo tem sido neste mundo, onde nós temos andado e caminhado, o que nós temos representado? Só dor, só lamento, só lamentação, só choro. O nosso altar tem que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a coisa mais gloriosa que tem na nossa vida. Aleluia! É a coisa mais linda, não tem explicação. Não é com ouro e nem com prata que se compra. Não é com a riqueza desse mundo que se compra. Aleluia! É com o amor de Deus, com o amor de Deus, com o amor de Deus na nossa vida. Ele, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vamos perecer, vamos crer que o amor de Deus está extinguindo ainda. O amor de Deus está no planeta Terra. Essas palavras eu entrego em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor, e quero orar em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua majestade, Pai. Você tem lar, família, sofrendo, chorando, gemendo nessa epidemia, entre os hospitais, entre os Senhor Jesus nas Tuas mãos, ali no presídio, está cheio de jovens, gente de toda a idade, que estão ali uma fábrica de Senhor de desespero, mas o Senhor é Deus, aqueles que estão proclamando a liberdade. Eu sei, meu Senhor, que Tu ia levantar, Tu ia terminar, Senhor Jesus, com a dor desse planeta Terra. Eu sei que Tu queria fechar os presídios, eu sei que Tu queria fazer maravilha, mas o povo virar as costas para Ti, o povo não quer ouvir mais ao Senhor, não crê mais no Senhor, e o Senhor está olhando, está vendo, tem de misericórdia de nós nessa última caminhada. Faça algo, meu Senhor, e opera, meu Senhor. Há muitos que olham e ouvem a Tua palavra e só vê de abrir a boca para dar glória, para dar aleluia, só para criticar do jeito que fala, do jeito que ora, do jeito que, aleluia, que se movimenta. Eles são tipo fiscais e diz que amam, mas nós estamos chegando à última hora. Senhor, levanta em nome de Jesus Cristo, jovens, crianças, poderosamente, que a Tua palavra diz, Senhor de todas as idades, com poder e glória, oh, aleluia, com autoridade divina. Toma cada lar, cada família, toma essa nação.